Paz do Senhor, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele permitiu mais um dia. Nós estamos vivos em mais um dia. A misericórdia de Deus, ela se renovou em mais uma manhã. E isso é graça de Deus. Nós temos a Sua palavra. Isto é graça de Deus. Isto mostra a infinita misericórdia de Deus. Nós precisamos fundamentar a nossa vida na Sua palavra. Nós precisamos meditar na Sua palavra. Deus, Ele nos deu mais uma oportunidade para poder abraçar a fé, para poder abraçar o Seu reino. E nós precisamos aproveitar. Nós somos privilegiados de poder ter a Sua palavra em nossa posse. Que nós não venhamos rejeitá-la, que nós não venhamos negligenciá-la, mas que nós possamos amá-la, ser instruídos por ela, guiados por ela, direcionados por ela, em nome de Jesus. Abra comigo na carta de Paulo à igreja de Colossenses. Vamos meditar na Sua palavra. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Amém? Carta de Paulo à igreja de Colossenses, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até ao 14. Então a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendeste isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos, não paramos de orar por vocês e de pedir para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sua sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, e corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para nós podermos entender então aqui o que o apóstolo Paulo está escrevendo, primeiramente nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Colossenses. Quem evangelizou lá, quem testemunhou acerca do Evangelho de Jesus Cristo lá foi então Epáfras, o ministro de Cristo. Digamos então que ele era um pastor, um missionário. Digamos então que este homem, ele era um cidadão natural de Colossos. Epáfras então, ele foi o fundador. Ele foi então um pregador cristão que espalhou então o Evangelho de Cristo em Colossenses. E quando então o apóstolo Paulo, ele era prisioneiro em Roma, este homem chamado Epáfras, o fundador da igreja de Colossenses, ele foi então se encontrar com o apóstolo Paulo para falar então sobre um ensinamento que estava então ameaçando a segurança da igreja de Colossos, a igreja de Colossenses. Ele procurou então o apóstolo Paulo
para falar sobre um estranho ensinamento que estava então a ameaçar a segurança da igreja de Colossos. E então este homem, Epáfras, ele permaneceu em Roma com o apóstolo Paulo. Então ele foi de certa forma companheiro de Paulo na prisão. O que fez então de Paulo testemunha de suas orações por Colossos e de seu trabalho e serviço lá então em Laodiceia e Herápolis. E esta carta então de Paulo aos Colossenses é a resposta para o povo. É a resposta então para a igreja acerca dos ensinamentos estranhos que poderiam então comprometer o povo, comprometer então a igreja de Colossenses. E então, neste texto, nós vamos ver então aqui o amor, nós vamos ver aqui o carinho, nós vamos ver então aqui a disponibilidade do apóstolo Paulo em ajudar e em servir então o povo, em fazer então o reino de Deus e a doutrina de Deus avançar. Nós vemos então que quando o apóstolo Paulo recebe então a visita de Epáfras, quando Paulo então recebe as notícias que este trazia, vemos que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi então orar a Deus, foi então agradecer a Deus. O apóstolo Paulo então ele mostra aqui que ele não está surpreendido com o crescimento do Evangelho, porque ele sabia que a palavra de Deus iria ser levada a todo o mundo. Ele sabia que a palavra iria ser semeada dia após dia. E isso então iria trazer salvação no povo. Mas nós precisamos então nos centrar na maneira então, nós precisamos nos centrar na maneira que Paulo recebe então esta notícia. Esta notícia então da fundação da igreja em Colossenses. A notícia então de um povo convertido ao cristianismo. A primeira necessidade, a primeira coisa que Paulo fez, a primeira necessidade de Paulo foi então orar por eles. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia a necessidade de intercessão. Ele conhecia então o poder da oração. Ele conhecia então o poder da intercessão. Por isso então foi o que o apóstolo Paulo fez. Repare então na linda oração de Paulo pelo povo, na intercessão de Paulo. Ele intercedeu assim, ele orava para que o povo de Colossenses fosse então cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que então eles crescessem em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que então eles pudessem andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo e frutificando em toda a boa obra e crescendo então no conhecimento e na graça de Deus. Então Paulo ele orou para que então eles pudessem ficar fortalecidos segundo a força de Deus, para que eles pudessem então andar e ser então pacientes, sempre então dando graças a Deus pela sua obra na vida deles, por uma obra então de redenção, por uma obra então de salvação, resgatando então um povo morto e dando então agora vida abundante, libertando então esse povo das trevas e os alcançando então para eles serem santos e herdeiros do reino de Deus. Nós precisamos então meditar aqui na atitude maravilhosa do apóstolo Paulo. Reparem que Paulo nem conhecia o povo de Colossos. Paulo nem conhecia o povo de Colossos. Ele não conhecia então agora os seus novos irmãos na fé de Colossos. Mas Paulo, ele conhecia o Evangelho. Paulo, ele conhecia o cristianismo. Paulo, ele conhecia as dificuldades que seria então agora para aquele povo. Por isso Paulo, mesmo não conhecendo Paulo, então ouvindo acerca deles, ouvindo então o testemunho deles, Paulo então os amou. Paulo então orava por eles. Paulo então intercedeu por eles. Nós lemos então aqui quando Paulo recebeu aquela notícia, ele não parou de orar. Ele não parou, ele orou sem cessar por aquele povo. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele intercedia dia e noite por aquele povo, para que aquele povo então permanecesse então firme e forte no verdadeiro propósito, e para que então houvesse crescimento espiritual no povo.
Porque Paulo, ele sabia a necessidade que eles tinham de crescer espiritualmente. Paulo sabia a necessidade de que eles tinham de fundamentar e alicerçar a sua fé dia após dia, para que então eles não viessem a perecer, para que então eles não viessem a ser enganados, para que então eles não viessem então a ser levados ou a recuar, a retroceder ou a olhar para trás. Por isso então o apóstolo Paulo aqui, ele assumiu uma posição preponderante na vida cristã. Ele assumiu então o papel de intercessor, o papel então que menos dá nas vistas. É aquele papel que ninguém vê, só Deus. Só Deus conhece o intercessor. Mas a intercessão, o intercessor é um papel preponderante na vida cristã e Paulo sabia isso. Então Paulo assumiu sendo então o intercessor para aquele povo, pelaquela igreja. Então nós temos aqui um exemplo bíblico do apóstolo Paulo, que foi então um dos maiores intercessores em seu ministério. Agora então nós precisamos trazer isto para os nossos dias, para as nossas vidas. Hoje nós vemos ministérios e mais ministérios. É como se o céu ou o reino de Deus estivesse dividido. É como se Cristo estivesse dividido. E Paulo aqui, ele poderia ter dividido o céu. O apóstolo Paulo aqui, ele poderia ter dividido o reino de Deus. Ele poderia então ter dividido Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele não o fez. Porque o apóstolo Paulo, ele não era religioso. Porque Paulo, ele conhecia Deus e conhecia o verdadeiro propósito. Ele sabia que um reino dividido não pode subsistir. Ele sabia que uma casa dividida não pode subsistir. O apóstolo Paulo aqui, ele poderia ter rejeitado a visita de Epáfras. Ele poderia ter rejeitado Epáfras. Ele poderia ter sido religioso. Ele poderia ter sido religioso e dizer: olha, Epáfras, eu não te posso ajudar, porque nós somos de ministérios diferentes, porque nós somos de placas diferentes. Paulo, ele poderia ter agido assim. O apóstolo Paulo poderia ter agido assim, mas ele não agiu. Paulo não era religioso. Não, Paulo não foi isso que Paulo fez, pelo contrário. O apóstolo Paulo aqui, ele assumiu, ele se entregou, ele se dedicou, ele se entregou de corpo e alma, ele amou o povo. Ele pagou então um preço por um povo que não conhecia, mas Paulo recebeu eles, amou eles. Paulo recebeu eles. Paulo amou eles. Paulo intercedeu por eles. Só que hoje em dia as coisas, elas não funcionam assim. Infelizmente. Por causa dos títulos, por causa das placas. Tem sido então cada um por si. Se rejeitando então, cada um por si se rejeitando e se negando. Porque simplesmente são de ministérios diferentes. E à luz da Bíblia, isso é um erro grave. É ir então contra os ensinamentos de Jesus. É ir contra a palavra de Deus. É ir então contra também aquilo que o apóstolo Paulo fez aqui, que nós lemos. E isso sim, é triste. Mas a minha pergunta é: como será que Deus vê tudo isto? Será que isso agrada a Deus? Será que isso glorifica a Deus? Ou será que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus não se agrada com aquilo que tem visto. Porque nós temos as Escrituras Sagradas, porque nós temos a Palavra de Deus, porque nós lemos as Escrituras Sagradas. Mas nós só aceitamos aquilo que convém, aquilo que alimenta a nossa carne, aquilo que alimenta as nossas convicções, aquilo que alimenta o nosso eu, o nosso ego. E isso sim é típico da religião. Isso é típico da religião. Então nós necessitamos voltar verdadeiramente às Escrituras. Nós necessitamos voltar a nos submeter à Palavra de Deus, a nos submeter a toda a Palavra de Deus e não somente a algumas coisas. Nós necessitamos voltar às Escrituras. Nós necessitamos parar de fazer exceções de pessoas.
Nós precisamos entender que nenhum homem tem autoridade para proibir você de não falar com o outro irmão que é membro de outra comunidade. Nenhum homem tem autoridade para dizer que você não pode estar com essa pessoa, que você não pode conversar com essa pessoa, que você não pode orar com essa pessoa, que você não pode interceder por essa pessoa, porque ela simplesmente é de outra comunidade, porque ela simplesmente pertence a outro ministério. Porque se você fizer, se eu fizer, nós estamos a rejeitar o cristianismo. Se nós fizermos isto, nós estamos a rejeitar o verdadeiro cristianismo, a essência do cristianismo. E nós vamos então estar nos comportando como judeus, rejeitando então a comunhão com os gentios. Pois era isso que acontecia nos tempos de Jesus e após Jesus. Os judeus achavam que os gentios não tinham parte com Cristo, não tinham parte com a salvação. Então eles rejeitavam, eles faziam exceção de pessoas. Nós não podemos fazer essa separação. Nós não podemos nos comportar assim. Nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não se importou se a igreja estava crescendo. Ele não se importou se aquele povo de Colossenses, a igreja era muito grande, se tinha muitos membros ou não. Paulo, ele se dedicou a eles. Paulo, ele foi espiritual. E a sua ação, a sua obra mostra que o reino de Deus e a salvação do povo é muito mais importante do que guerras carnais entre comunidades, entre placas. O que tem que prevalecer é o reino de Deus. O que tem que prevalecer é o reino de Deus, é a igreja de Cristo, é a salvação de almas, é eternidades. Porque a minha Bíblia, ela diz que Cristo virá para buscar um povo, para buscar uma igreja, não várias, mas uma. Entenda. Nós precisamos entender isso. É em nome de Jesus que nós possamos entender isso. Um povo, uma igreja, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. O reino de Deus não está dividido. O céu não é dividido. Cristo não é dividido. Chega de dividir, chega de divisões, chega de confusões, chega de ser religioso. Em nome de Jesus, chega. Não nega ajuda, não nega oração, não nega intercessão, não nega o pão, não nega a água, não nega o alimento, porque essa pessoa não é do seu ministério, porque essa pessoa não professa a sua fé, não negue isso. Porque se você o fizer, desculpe que lhe diga, mas você estará negando Cristo. Você estará negando os ensinamentos de Cristo. Você estará negando os princípios bíblicos. Você estará negando o reino de Deus e comprometendo a palavra de Deus, escarnecendo o nome de Deus. Então que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que esta palavra ela venha nos tirar o sono, se for preciso. Ela venha nos tirar a sede e a fome, se for preciso. Mas que toda a religiosidade ela seja dissipada, ela seja arrancada, ela seja removida das nossas vidas, em nome de Jesus. Porque só assim nós poderemos então ser cooperadores do Espírito Santo. Porque só assim nós poderemos então ser cooperadores de um único reino, o reino de Deus. E só assim nós poderemos ser servos e servir o reino de Deus e o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida. Em nome de Jesus. Amém.